Olá, neste vídeo vamos iniciar o nosso estudo sobre técnicas de prova. Vamos começar entendendo a prova direta da implicação. Então, suponha que nós temos uma implicação, se alfa, então beta. Então, qual é a receita, os passos para provar por meio da técnica de prova direta? No primeiro momento, vamos supor alfa, ou seja, que a afirmação alfa é verdadeira. E então vamos conseguir provar que, a partir dessa suposição, que a afirmação beta é verdadeira. E como exemplo, vamos tentar provar a seguinte questão. Se n é par, então n ao quadrado também é um número par. Então, nós desejamos provar que se n é par, então n ao quadrado também é par. Então, vamos supor, aqui está a nossa afirmação alfa, aqui está a nossa afirmação beta. Vamos supor que alfa é verdade. Então, se alfa é verdade, nós sabemos que n, por ser par, ele pode ser escrito como 2 vezes k, onde k é um número natural. Nós desejamos, então, a partir dessa suposição, chegar à questão de que n ao quadrado é par. Porém, nós temos n. Então, de alguma forma, nós precisamos transformar, fazer surgir um n ao quadrado. Então, o que nós podemos fazer é elevar os dois lados dessa igualdade ao quadrado. Então, nós teríamos n elevado ao quadrado é igual a 2k elevado ao quadrado. Então, vamos desenvolver o lado direito. Então, seria 2 elevado ao quadrado, k elevado ao quadrado. Isso é igual a 2, que multiplica 2k ao quadrado. Então, essa parte aqui, nós vamos chamar de k'. Então, com isso, nós chegamos à relação de que n ao quadrado é igual a 2k'. Então, com isso, para completar a prova de uma forma mais formal, mais rígida, nós precisaríamos provar que k' é um número natural. Mas o que é k' de fato? K', na verdade, é igual a 2k ao quadrado, que é igual a 2 vezes k vezes k. Mas nós sabemos que o produto de números naturais é também um número natural. Então, com isso, nós concluímos que k' é um número natural. E então, nós concluímos a nossa prova, por meio da técnica de prova direta, da seguinte questão. N é par, implica n ao quadrado ser par. Recapitulando, então, numa prova direta da implicação, para provar alfa implica em beta, nós, no primeiro momento, supomos que alfa é verdade, e então chegamos à conclusão que beta é verdade. Dando continuidade, vamos entender a prova da implicação pela contrapositiva. Então, mais uma vez, nós desejamos provar que alfa implica em beta. Então, qual é a nossa receita de bolo? Nós vamos supor que a negação de beta é verdade. Então, nós negamos a afirmação beta. E, com isso, nosso objetivo é provar que a negação de alfa é verdade. Então, vamos utilizar o exemplo de que n ao quadrado é par, implica que n é par. Então, vamos lá. Então, nós desejamos provar, recapitulando, que n ao quadrado é par, implica que n é par. Então, aqui nós temos a afirmação alfa e a afirmação beta. Nós sabemos que, pela nossa receita, nós devemos supor a negação de beta. Então, nós sabemos que a negação de beta é verdade. Então, isso quer dizer o quê? Que n não é par. Em outras palavras, n é um número ímpar. Então, nós sabemos que isso é verdade. Então, como n é um número ímpar, ele pode ser escrito como 2k mais 1. Bem, então nós sabemos que isso é verdade. De alguma forma, nós temos que chegar ao n ao quadrado. Então, o que nós podemos fazer, mais uma vez, é levar os dois lados dessa desigualdade ao quadrado. Então, vamos fazer isso. Então, nós temos n ao quadrado é igual a 2k mais 1
ao quadrado. Então, isso seria igual a 4k ao quadrado mais 4k mais 1. Vamos então colocar o 2 em evidência. Então aqui nós temos 2 que multiplica 2k ao quadrado mais 2k mais 1. Então se nós justamente chamarmos toda essa parte aqui de k', nós chegamos então à conclusão de que n ao quadrado é igual a 2k' mais 1. E aí, para finalizar a prova, nós precisaríamos provar que k' é um número natural, mas é um raciocínio similar à prova anterior. O que é k'? É, na verdade, o produto de números naturais e soma de números naturais, que é um número natural. Então, com isso, veja que nós chegamos à conclusão que n ao quadrado não é par, ou seja, nós provamos que a negação de alfa é verdade. Concluindo, então, a nossa prova. Recapitulando, a prova pela contrapositiva, para provar que alfa implica em beta, nós vamos supor que a negação de beta é verdade e provamos que a negação de alfa é verdade. Dando continuidade, existe uma técnica de prova que é justamente a prova que utiliza universal. Então, nós temos o quantificador e nós desejamos provar a seguinte afirmação. Para todo x que pertence a um conjunto, por exemplo, uma propriedade, um predicado P de x é válido. Então, qual é a nossa receita de bolo? Então, nós vamos supor um x arbitrário, que ele não foi utilizado, não há suposições acerca dele. E então, nós provamos que aquela propriedade vai ser verdadeira para aquele x que nós escolhemos arbitrariamente. Então, o que acontece é que nós temos um exemplo que nós desejamos provar que para todo n pertencente a números naturais, uma propriedade é verdade. E essa propriedade n é par implica que n ao quadrado é par. Então, para realizar essa prova, basta que nós suponhamos que n é um número arbitrário qualquer. Então, veja que nós não fazemos nenhuma suposição, por exemplo, que n é um número divisível por 10, divisível por 4, ou algo nesse sentido. Então, seja n um número arbitrário qualquer. Imagine como se fosse uma caixa, um balaio cheio de números, e eu justamente sorteei aleatoriamente aquele número. Então, essa que é a ideia de um número arbitrário. Eu não fiz suposições. E a partir daí, eu vou provar aquela propriedade. E para provar aquela propriedade, que no caso n é par, implica em n ao quadrado é par, você pode utilizar qualquer uma das técnicas vistas ou qualquer outra técnica. Lembrando que essa propriedade, esse predicado, nós já provamos anteriormente. Então, recapitulando a prova de uma universal, nós vamos supor um x arbitrário. Mais uma vez, pensa a ideia de um x arbitrário como um balaio, um cesto, onde você vai aleatoriamente escolher um número. Você, sem ver, você vai colocar a sua mão e vai retirar um determinado número, um objeto de interesse. Dando continuidade, vamos então estudar a técnica de prova por contradição. A prova por contradição é bastante interessante. Então, nós temos uma afirmação alfa que nós desejamos provar. Então, basicamente, nós vamos supor que a negação daquela afirmação é verdade. Então, com isso, nós vamos provar uma contradição. E, então, vou tentar fazer uma prova informal da seguinte afirmação. Existe uma infinidade de números primos. Então, vamos lá. Então, nós desejamos provar que, eu vou chamar de Pzão, o conjunto dos números primos. Então, a afirmação nos diz que o conjunto P de números primos é infinito. Então, uma prova por contradição, seja alfa a minha afirmação, então nós vamos provar o quê? A negação de alfa. Então, se Pzão é infinito, Pzão
não é infinito. Em outras palavras, Pzão é finito. Então, se ele é finito, eu posso listar os números primos. Então, eu tenho o primeiro número primo, o segundo número primo, até o último número primo, que eu vou chamar de P de n. Então, eu estou supondo que o conjunto de números primos é finito e ele vai ter exatamente n números primos. Veja como essa prova ela é extremamente desafiadora. Então, nós só sabemos isso como verdade, que o conjunto de números primos ele é finito. Então, o que nós podemos fazer a partir de então? A partir daí, nós temos que utilizar a nossa imaginação, as nossas habilidades matemáticas. Então, vamos construir um número k. Então, vamos dizer que esse número k ele é justamente igual o produto do primeiro número primo pelo segundo, pelo terceiro, até o enésimo número primo. Mas não só isso, o número k ele vai ser esse produto somado do número 1. Então, esse número ele não é divisível por nenhum dos números primos. Por exemplo, se nós tentarmos dividir esse número pelo primeiro número primo P1, veja que nós teríamos P2, P3 até Pn mais 1 sobre P1. E se nós aplicarmos esse mesmo raciocínio, nós vamos ver que esse número k ele não é divisível por nenhum desses números primos. Logo, nós temos duas opções. Se ele não é divisível por nenhum desses números primos, então esse número k ele vai ser divisível por outro primo diferente desses números primos. Ou então, o número k ele vai ser justamente um número primo. Na verdade, em qualquer um desses cenários, tem-se a existência de um outro número primo. No primeiro cenário, em que ele vai ser divisível por um outro número primo, diferente de P1, P2 a Pn, é justamente esse outro número primo que vai ser a sua existência vai implicar em uma contradição, pois nós suponhamos que P1 até Pn era o conjunto de todos os números primos. E a segunda condição, onde o próprio k ele é um número primo, é uma outra contradição, pois justamente nós suponhamos que o conjunto de números primos é finito e contém todos os números primos. Então isso vai contradizer a nossa suposição original de que existe uma quantidade limitada de números primos. Então, com isso, vai existir uma infinidade de números primos. Eu deixo como exercício para que você busque na internet, em livros de matemática, a prova formal dessa afirmação. Aqui nós apresentamos uma prova de alto nível, uma prova bastante informal. Recapitulando, para provar por contradição, nós vamos supor a negação de alfa e chegar a uma contradição. Essa contradição pode ser, por exemplo, que 1 é igual a 0, algo que justamente vai ser um absurdo. Dando continuidade, nós vamos ver uma técnica de prova que é por contradição. Então, uma prova por contradição, nós vamos encontrar um número um elemento A pertencente àquele conjunto de interesse, tal que aquele objeto, aquele elemento A, ele satisfaz aquela propriedade. E então nós vamos provar a satisfação daquela propriedade. Então, como exemplo, nós temos aqui que para todo número natural n, existe um número k, que é natural, tal que k tem justamente n divisores distintos. Então, justamente, o que é que nós podemos fazer? Vamos tentar provar. Bem, então vamos lá. Então, acontece que, como nós temos um para todo, n pertencente a natural, nós vamos supor um n arbitrário. Então, seja n um número qualquer
pertencente aos números naturais. Então, nós agora precisamos mostrar o quê? Que existe um número k natural que tem n divisores distintos. Então, seja esse n, vamos então formar um número k que vai ser igual a o produto vezes P1, P2, P3, vezes Pn. Ele é igual ao produto de n números primos. Então, com isso, claramente, esse número k ele vai possuir n divisores distintos. Lembrando que os números primos eles são infinitos. Então, para qualquer número n que seja escolhido, suponho naquele processo de escolher um número n aleatório, nós poderíamos construir esse número k solicitado. Bem, recapitulando, a prova de um existencial por construção. Para provar a afirmação existe x pertencente a tal que uma propriedade x é válida, nós no primeiro passo encontramos um elemento A do conjunto tal que a propriedade seja verdadeira e provamos que aquela propriedade é verdadeira. Dando continuidade, vamos ver uma técnica de prova por casos. Então, para provar uma afirmação beta qualquer, nós podemos nós provamos primeiro que justamente A1, alfa1 ou alfa2 ou alfa-n, e em seguida nós vamos justamente supor que alfa1 implica em beta, alfa2 implica em beta e assim sucessivamente. Vamos ver o seguinte exemplo. Para todo número xy que seja real, o mínimo entre x e y mais o máximo entre x e y é igual a x mais y. Então, vamos pensar, essa afirmação ela pode ser justamente desmembrada nas seguintes possibilidades. Se eu tenho dois números x e y, nós temos três casos. O caso 1, x é menor do que y. O caso 2, x é igual a y. E o caso 3, x é maior do que y. Então, nós devemos então provar três casos. Então, vamos pensar no caso 1. Então, no caso 1, nós sabemos que x é menor do que y. Então, o que é que nós temos? Nós temos que o mínimo entre x e y é justamente x. E o máximo entre x e y é igual a y. Então, com isso, nós mostramos que o mínimo mais o máximo é igual a x mais y. Vamos, então, para o segundo caso, onde justamente x é igual a y. Então, nesse cenário, o mínimo vai ser igual ao máximo, que vai ser igual a x, que vai ser igual a y. Então, nós temos que o mínimo é igual a x, o máximo vai ser igual a y, e então que vai ser igual a x mais y. Então, aqui, esse foi o segundo caso. Vamos, então, para o terceiro caso, onde x é maior do que y. Então, aqui, nós temos que o mínimo vai ser igual a y, o máximo vai ser igual a x, porém, nós sabemos que a soma ela é comutativa. Então, isso é igual a x mais y. Então, veja que para quaisquer um dos casos, nós conseguimos provar a afirmação. Então, em outras palavras, o que é que nós temos? Para provar uma afirmação beta, nós vamos provar que essa afirmação beta ela pode ser justamente escrita como o ou de várias subafirmações, digamos assim, e a partir daí, de cada afirmação, nós vamos provar implicações. Alfa1 implica em beta, alfa2 implica em beta, alfa-n implica em beta.
E, dando continuidade, nós temos a prova da bicondicional, onde novamente, nós justamente queremos provar que alfa, se e somente se beta. Então, o primeiro passo é provar que alfa implica em beta e que beta implica em alfa. Então, aqui nós temos que para todo n natural, n par, se e somente se, n ao quadrado par. Então, nós temos que para todo n pertencente aos naturais, n par, se e somente se, n ao quadrado é par. Então, nós temos aqui um quantificador, então vamos escolher seja um n qualquer ao natural. Pensa, nós estamos um balaio com todos os infinitos números naturais, sorteamos um aleatoriamente. Então, nós temos o primeiro cenário, que é justamente n par implica n ao quadrado par. E nós já fizemos essa prova por meio de prova direta. E então nós fazemos que n ao quadrado é par, implica que n é par. Essa prova daqui, ela é uma prova que você pode utilizar a prova por contrapositiva. E eu deixo como exercício. Então, recapitulando, a prova de uma bicondicional, nós podemos desmembrar em duas partes. Na primeira delas, nós provamos que alfa implica em beta, e na segunda, que beta implica em alfa. Então, no próximo vídeo, nós vamos iniciar o nosso estudo sobre conjuntos. Muito obrigado!